Vai? Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério, tá até mais arrumado aqui, a gente tá gravando no domingo, né? Estamos na conferência, então a gente tá aproveitando para gravar mais alguns podcasts aí, para abençoar a tua vida. E hoje estou muito feliz que eu tô aqui com o pastor Tarek, pastor de adolescência da nossa igreja. Dá oi pra galera aí, Tarek. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. E a gente poder conversar um pouquinho, né? A gente já tem mudado um pouco o formato aqui do podcast, Tarek, e aí a gente tem buscado conhecer um pouco mais, não só de gente de fora, convidados, mas da nossa galera aqui da igreja também. Sim. Conta pra gente um pouquinho mais aí, Tarek, até, acho que em primeiro lugar, né, que Tarek já é um nome bem diferente, sem falar o sobrenome, Majizou, é assim que fala? Majizou mesmo, né? Mas não é só isso, tem mais um... Tarek Ibrahim Majizou. Daí o Ibrahim é pra ser mesmo bem árabe mesmo. É verdade. Mas conta um pouco pra gente aí, como é que foi até essa história tua, da tua família mesmo, né? Que a tua família é do Líbano, na verdade, né? Sim. Minha mãe nasceu aqui. Ah, já nasceu aqui já? Mas ela morou no Líbano. Tipo, dos meus 4 avós, 3 eram libaneses e um brasileiro. Brasileira. Minha avó, de parte de pai, é brasileira. Então, eu sou 3/4 árabe e 1/4 brasileiro, assim. Aí, meu pai e minha mãe nasceram aqui, mas minha mãe morou lá. E meu pai, ele não morou lá, mas lá em São Paulo a colônia árabe é muito forte. Mas teu pai também é descendente? Também é descendente. Não, meus pais são primos de 3º grau, assim. Eles se conhecem desde criança. Então, e lá em São Paulo a colônia árabe é muito forte. Tipo, dá pra viver a tradição total lá, quase, assim. E meu pai quase virou sheikh, que é como se fosse um pastor islâmico e tal. Então... Mas teu pai também fala... Cara, meu pai, ele falava melhor. Ele ainda fala árabe. Mas vai perdendo um pouco. E meu pai era o único da minha família que sabia escrever, porque escrever é difícil. E é bem diferente, na verdade. É o contrário, todos os processos. Tipo, uma coisa é você ler... Outra coisa é você escrever. E uma coisa também é ler e entender o que você tá lendo. Porque às vezes você sabe fazer, tipo, a fonética, a vogal e tal, mas não consegue saber o que você tá falando. É difícil, entendi. É violento. Então, mas aí, cara, você nasceu em São Paulo, capital mesmo, não? Sim. Perto do Palácio Itália, né? Não. Cara é pilantra. Porque eu sou corintiano. Tem jeito. Mas tu nasceu em São Paulo, você e tuas irmãs também, né? Sim. E aí... Mas vocês, de pequeno, vocês participavam das reuniões ali, com relação à religião muçulmana mesmo, ou não? Como é que era esse processo na família de vocês? Sim. Porque na colônia normalmente tem também, né? A mesquita, tem também o lugar, né? Tem a mesquita que a gente ia... Tinha uma em Santo Amaro e a do estado de São Paulo, que é mais dentro de São Paulo. Né? Santo Amaro é tipo São José dos Pinhais. A região metropolitana. E aí a gente ia desde pequeno, só que como minhas irmãs são mais velhas, 5 anos mais velhas, então elas pegaram bem mais forte. Elas foram para a aula de árabe, para a escola de árabe e tal. Nossa. E... Aí, enfim, né? Aí vai desenrolando, eu vou contando mais, assim. Mas elas chegaram a viver essa parte do falar árabe, aprender e tal, mais que eu. Agora, eu também vivi a cultura, porque aí... Mas é que elas viveram mais tempo nisso, né? Elas viveram mais tempo, então... Mas a gente viveu os jejuns, as festas no final de jejum, que é chamado de Eid, que é tipo uma... Mas quando tinha, então, lá o Ramadã, vocês faziam também. É o Ramadã, né, que fala, sim, né? Vocês faziam também, né? Então, criança não é... Não precisa. Não é obrigatório, faz se quiser. Eu tentei algumas vezes, mas eu meti uma traquinas pra dentro e... Mas aí, lá, no caso lá, você faz quando o sol... quando o sol nasce e se põe, você não pode comer, é isso, né? Então tem o costume de acordar de madrugada, tipo, o sol vai nascer 5h30. Então um pouco antes pra gente... Você acorda 5 horas, come tudo que der pra comer e vai. E depois que de noite pode comer. E depois só de noite, daí. E cada ano vai mudando, enfim. Sim. É uma loucura, cara. É bem diferente, né? Tudo bem. E como é que foi até, Tarek, na verdade, esse teu processo de conversão aí? Porque... crescendo nessa realidade com a tua família e tudo mais, né? Como é que aconteceu isso? Como é que foi pra vocês? Cara,
foi muito doido, porque... É engraçado falar isso pro Lucas, que ele conhece tudo, né? Mas conheço, mas tem coisas que eu não tem lembro. Tem detalhes que não chegou lá, né? Porque a gente só trabalha. Trabalha bastante essa igreja, né? Mas, cara, começou com meu pai, assim. Meu pai, ele era o que mais seguia da minha família, porque existe um muçulmano desviado, cara. Mas tem... Toda religião tem, né? O que é nominal, né? Sim, porque aí é uma coisa que perde um pouco quando você sai do país, porque dá uma misturada com a cultura local. Então, tem... No Brasil, então, que o sincretismo rola solto... Nossa, cara, é uma salada. Então, assim, tenho, né, tios que seguem muito e tal... E tem uns primos, eu não vou entregar eles, vai que eles assistem um dia tal, que assim, ia na Sahra, que é tipo uma célula árabe, e depois ia pra balada, e não pode. Tipo... Então, assim, só que meu pai seguia. E daí, só que ele seguia e não sentia nada, assim. Ele mantinha os ritos todos. Sim, mas rezava 5 vezes por dia, fazia o jejum... Já tinha lido o Alcorão inteiro, acho que algumas vezes, aí eu já não sei mais tanto detalhe, assim. Tava quase virando o Sher, né, que é como se fosse pastor. Só que um dia ele foi orar, as rezas não são só as repetições, tem as rezas de repetição, mas tem, digamos assim, uma modalidade de reza que você pode falar com Deus... O que você quer expressar. O que você quer expressar. E aí meu pai falou para Deus, falou assim, eu não sinto o Senhor aqui, e se você existe, fala comigo e tal. E naquela época o meu avô era bem de vida, é difícil você ver um árabe pobre, só quando você converte. Tudo lojinha e tal. Dominando as lojinhas. E meu avô estava numa época financeira boa, meu pai foi viajar para a Europa. E daí ele foi para passear, mas na cabeça dele ele também foi procurar outras religiões, porque aí tava sem muita gente por perto, tal, começou a experimentar. Tinha mais liberdade, né? E não só lá, mas enfim, ele começou a procurar outras religiões, e foi em todas, até judaísmo. Nossa. Que é tipo... Que é o oposto. Né? Tipo, não que ele considerou virar judeu e tal, mas ele foi ver. E isso já é, meu Deus, bizarro, assim. E daí ele não encontrou nada, e meu pai fumava, e no Alcorão também não pode fumar, mas os árabes... São umas chaminé, cara. Nossa. Esse ponto deixa quieto, né? É meio... E meu pai fumava, e aí ele foi... Aí eu não lembro certinho, porque ele me contou muito essas histórias quando eu era criança. Até às vezes a gente mistura, né? Aí eu já tô misturando já. Enfim, pai, você tá vendo aí. Falei alguma coisa errada. Perdão por alguma gafe. Mas, aí ele procurou, não achou, ele voltou pra cá, e ele fumava. E também ia na psiquiatra e tal. E a psiquiatra, cara, e foi uma benção, assim, ela quebrou os protocolos e falou Jesus pro meu pai, cara. E falou para ele procurar uma igreja que tinha tratamento de cigarro e tal. E meu pai começou a tratar, começou a ouvir de Jesus. E resumo da história, assim, ele foi para uma presbiteriana independente lá em São Paulo, lá no Ipiranga. E conheceu Jesus, cara, e se converteu. E aí virou uma briga em casa. Nossa, aí foi tenso, cara. Eu imagino. Que aí ele se converteu e meu pai não teve meio termo, cara. Ele chegou, falou pra todo mundo, mesmo, né? Não tinha. Falou pra todo mundo, pegou todos os livros islâmicos que ele tinha, queimou, cara. Tinha lareira em casa. Extremo mesmo. Jogou tudo no... Porque ele teve um processo muito massa de libertação, assim. E aí ele falou, eu sou cristão. E aí eu lembro que todos os meus tios daí árabe também tem muito filho, né? Eu tenho 9 tios avós. Nossa. 8, na verdade. O nono era a família. Não, cara, juntava rolê de família, sem brincadeira. No Eid, que é o final do jejum, dava 200 pessoas na casa. Facinho, sim. Fácil.
Facílimo. E tem essa gritaria aqui. Nossa, aí jogando baralho. Essa parte eu sinto saudade. Que é diferente, né? Era muito gostoso. Daí, né? É muito gostoso. E as comidas, meu Deus do céu, embora minha mãe faça comida muito boa também, mas, nossa, era muito massa. Mas então, e aí juntou todos os tios avós do meu pai e foram perguntar por que ele virou crente. E, tipo, fazer sabatina mesmo, sabe? Tipo, porque no Islã, Jesus é só um profeta. Uhum. Ele é bem importante no Islã. Tem muita gente que acha que não. Acha que não. Ele é bem importante. Inclusive, no Alcorão, Jesus vai voltar também. Então, mas ele é mais um profeta, não... Ele é o último profeta antes de Maomé. Uhum. É que ele tem um espaço de tempo maior até o Maomé aparecer. Ele é o último profeta antes de Maomé. E, na verdade, os muçulmanos nem gostam que fale Maomé, porque é um termo ocidental. É Mohamed mesmo. Uhum. Tipo... E aí, ele, tipo, é como se fosse João Batista para nós, que preparou o caminho para Jesus. Sim. Ele preparou o caminho para Mohamed, entendeu? E aí, só que e tem algumas partes do Alcorão que são bem parecidas com o Antigo Testamento da Bíblia. Né? Foi escrito 6 séculos depois de que a Bíblia já estava pronta, e no século 6 que veio Mohamed e tal, enfim. Então tem muita coisa similar. E tem alguns mandamentos, como por exemplo aquele de Êxodo que fala de você não assemelhar Deus a nada e nem ninguém, tem no Alcorão. Só que aí eles entendem que dizer que Jesus é Deus, você está quebrando esse mandamento. É porque nesse caso a trindade não é um conceito de Deus. Não é um conceito. E eles pegam justo da Bíblia, porque a Bíblia fala no Antigo Testamento, né? Deus é único, tal. Então, para eles, a trindade, você está adorando 3 deuses. Sim, não é um único, né? É diferente a concepção. Aí eles falam que os apóstolos... depois os apóstolos, eles falam que a Bíblia foi alterada, que não era bem assim, que Jesus não pregou trindade. Aí começa umas... Mas daí eles começaram a cutucar meu pai, não. E beleza. E aí chegou no ponto que meu pai e minha mãe tiveram que morar em casas separadas, eles estavam quase se separando. Meu pai, se eu não me engano, ele tinha ficado na casa do meu avô, que era onde eu morava. E eu e minha mãe e minhas irmãs, a gente tinha ido pra casa de um tio meu árabe. E a gente ficou lá. Só que nisso, aí eu não lembro tanto, porque eu era bem novinho, eu tinha 6 anos. Sim. Meu pai já tinha levado eu e minhas irmãs alguns dias na igreja. A gente não se converteu e tal, eu não entendia nada. Era escondido ou não? Cara, não sei. Não lembro mais. Minhas irmãs vão saber. Vou ter que trazer a Jihan e a Yasmin pra gravar um dia. Deixa eu trouxer a Yasmin pra ficar feliz, né, Tânia? A gente trazer direto pra cá, né? Verdade. E aí, cara, onde que eu parei mesmo? A gente tava na casa do meu tio e a gente já tinha ido algumas vezes na igreja. E aí a Yasmin chamou eu e minha irmã no banheiro, porque a gente tava bem triste de estar separado do meu pai e tal. Sim. E ela falou, vamos orar para Jesus. É que você tinha 6, mas elas tinham o quê? 11 já? Elas tinham 11. 11 anos. Por aí. Sim. Eu não lembro se eu tinha 4 ou 6, mas foi... E aí elas falaram, se Jesus... Isso eu lembro da gente no banheiro, assim e tal. Ela falou, vamos orar, e se Jesus for Deus, ele vai juntar os nossos pais. Nossa. E ela foi filho de Deus, né? Ela orou assim e falou, Jesus, se você é o filho de Deus, junta os nossos pais. Amém. Foi essa oração. Cara, passou um tempo, meus pais voltaram. E tipo assim, era muito impossível, assim. E aí a gente falou, agora a gente é crente. Pô, e daí, né? Olha o que Jesus fez. Te orou e respondeu, né? Só que aí a gente viu, minhas irmãs, né? Eu só ia na onda delas, né? Elas viram que tinha dado muita briga meu pai ter se convertido, então elas não botaram a boca na botija, assim. Sim, só foi a gente é crente e tal. Foi direto no meu pai e falou, pai, a gente se converteu. Aí meu pai, ele falou assim, e foi uma decisão sábia. Ele falou assim, não conte pra ninguém da família. Agora, né? Agora, porque senão vai acabar com todo o esforço e tal. A gente, beleza? E aí, um dos combinados que meu pai e minha mãe fizeram quando eles voltaram era... Uma semana eu ia na igreja e uma semana eu ia na mesquita. Aí essa parte é engraçada. Porque ficou bastante tempo assim. Cara, eu fiquei um tempasso, assim. Eu fiquei muito tempo. Tanto que, aí eu conto mais pra frente, eu fui contar pra minha mãe,
Eu me converti com 6, eu fui contar pra ela, eu tinha 14. Aqui em Curitiba já. Nossa, já era outro, mas daí a gente escondia. E aí, assim, a gente ia uma semana na mesquita, outra na igreja, comecei a fazer uns amiguinhos na igreja, que até são meus amigos até hoje, então. E amigos não, um amigo até hoje. E aí, cara, eu ia na mesquita, só que eu gostava mais de ir pra igreja. Eu ainda não tinha entendido Jesus direito. Sim, assim. tava no processo ainda. Tava num processo, assim, era muito criança. Minhas irmãs tinham entendido melhor. Mas você gostava mais... Eu gostava mais de criança, né? Não necessariamente... porque eu jogava bola, cara. Claro. A igreja sempre tinha futebolzinho. Tinha o futebol. Mas aí você foi pra Presteriana Independente lá com o pai, aquela igreja. Mas eu também gostei, claro, falei da bola e tal, mas do fato dos meus pais terem votado, foi tipo assim, foi minha primeira experiência com Deus. Opa, peraí. Ele pode mesmo, então. Tem alguma coisa aqui e tal. E aí, quando eu... Aí eu fui crescendo, aí eu ia na mesquita, eu lembro de rezar, fazendo as rezas, todo o ritual e tal, só que falando com Jesus, me tira daqui, eu não aguento mais, que minha família desculpa. De joelho lá. Fazendo todos os rituais e tal. E eu li a Bíblia escondido em casa, isso, tipo, era difícil, porque aí, cara, pra ler a Bíblia, eu tinha que fechar. É que na época o celular também não era o que é hoje em dia. Não tinha celular. Era bem mais fácil, né? Hoje em dia... Cara, celular era aqueles... O jogo da cobrinha lá. Tipo, e olha lá, cara, tijolão. Era um tijolão, tipo... Então, assim, não tinha celular, fui ter meu primeiro celular aqui em Curitiba, com quase 17 anos e tal. E aí eu ia ler a Bíblia, eu tinha que fechar a janela do meu quarto, porque tinha um quintal atrás, eu tinha que trancar a porta, lia lá um capítulo e tal, orava, e às vezes minha mãe batia na porta, filho, o que você tá fazendo? Nada, mãe, tal. Ou às vezes dela passar e abrir a janela, o que você tá fazendo? E me pegar com a Bíblia, eu, nada, sabe? Chegou dela ver que era mesmo ou não? Cara, não sabia, assim, deixava, eu acho que ela fazia muito vista grossa. Tipo... E não só vista grossa, às vezes pensar assim, a criança tá com curiosidade, entendeu? Porque antes só tinha Alcorão em casa, agora tem Alcorão e Bíblia. Então eu acho que ela pensava meio isso e tal. Às vezes a gente chegou a apanhar antes de ir pra igreja e tal. Vocês não vão pra igreja hoje, vocês estão indo muito, não sei o quê. Porque às vezes a gente quebrava de ir. Não queria ir pra mesquita, né? E tal. Ou ia na mesquita, mas ia na mesma semana na igreja e tal. Então, às vezes, sexta é o dia principal deles, tipo, domingo pra nós. Então, sexta eu ia na mesquita, domingo eu ia na igreja. Então. Aí minha mãe ficava louca também. Aí ficou um tempão assim, até vir morar aqui daí. Que aí a gente teve que vir morar aqui, porque aí o que aconteceu? Aí começou a acontecer um monte de coisa. Meu avô de pai morreu. E aí também o fato do meu pai ter se tornado cristão deu um rompimento também, inclusive na parte financeira, então não trabalhava mais junto com os primos, né, tal. Os primos não aceitavam. Então, aqui você crê que vai ser sozinho, né? Tinha parente, mas não trabalhando junto mais. E daí, então, a nossa vida financeira ficou bem difícil, a gente morava alugado lá, de aluguel, né, E daí a gente o cara vendeu a casa lá, a gente quase chegou a comprar, mas não deu certo. E aí a gente tinha algumas semanas, alguns meses para vir morar aqui, não, para procurar uma casa. E aí a gente começou a procurar a casa, e isso já era 2007, assim. E lá em São Paulo é tudo muito mais caro. Claro. E eu já tinha uma irmã do meu pai que morava aqui. E minha avó, de parte de pai, veio morar aqui também. E ela tava com uma vida muito boa. E aí ela falou, por que vocês não vêm morar aqui? E a gente, cara, não estamos achando não tem nada que segura a gente aqui. Eu odiei vir morar aqui. No começo? Nossa, eu queria morrer, cara. Nossa. Porque terra que manda leite e mel, né? Leite. Frio? Frio, nossa. Não, e aí deu uma pulada também, né? Aí o que aconteceu? Antes de chegar nessa parte de vir para Curitiba, onde que foi Jesus mudou minha vida mesmo, eu fui entrando na adolescência, eu comecei a me desviar. Eu comecei as meninas... Das duas religiões, né? Aí as festas, tal... fora da igreja e fora da mesquita, isso na escola, tal. Aí entrei na Gaviões da Fiel com 12 anos.
Só Jesus pra converter um cara desse, cara. 12 anos. Aí eu falo, milagre mesmo é quando ele virar palmeirense, cara. Aí o negócio vai ser... Cara, eu entrei na gaveta... Não, aí, cara, é engraçado, porque eu sou muito novo. Mas eu comecei a fazer umas coisas assim que era de gente bem mais velha. Que era de gente mais velha, cara, nada a ver. Aí comecei a gostar de pagode, furei a orelha. Aí andava com uns moleque bem doido lá. Enfim, altas histórias, assim. Se quiser ver o culto dos adolescentes lá, eu conto todas. Várias histórias, aproveita. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. E aí... Cara, eu comecei a viver assim, me afastar de Deus, só que eu sempre tive temor, assim. E eu fazia besteira sabendo que eu tava pecando, mas eu fazia. Você sabia que era errado? Eu sabia que era errado, mas eu fazia porque vamos aí e tal. E aí, quando a gente veio morar aqui, eu não queria vir morar aqui, porque eu ia perder os amigos, o Corinthians, tava começando a ir em jogo direto no Pacaembu. Longe assim, aí já era. Então eu comecei a ficar chateado com isso e tal. Aí eu vim morar aqui. E aí foi engraçado, porque lá em São Paulo, eu sempre tive esse jeitão maluco assim, então era meio popularzinho no meu colégio lá. E eu vim pra cá, as pessoas zoavam meu sotaque. Hoje eu já falo mais curitibano do que paulistano. Sim. Mas é aquela coisa, acho que adolescente, quando vai mudar, ele já tá fixado num lugar, porque pra um lugar novo é muito difícil. Nossa, é mais trabalhoso mesmo. Aí eu ficava sozinho no intervalo. E aqueles negócios de filme que as pessoas passam, fazem cochicha assim, dá risada olhando pra você. Acontecia. Eu comecei a ficar, cara, meu Deus, que droga minha vida. Esses caras acham que são aí. E tal. Só que aí eu já tinha minha Bíblia. E conforme eu fui entrando nesse processo de vir pra Curitiba, foi muito doido como Deus foi fazendo. Fazendo as besteiras lá em São Paulo, eu já comecei a entrar meio numa tristeza, assim, porque eu não me sentia completo. Tipo, eu era o cara legalzão na festa com os amigos e tal, mas eu chegava em casa eu chorava. Sim. E aí, quando eu vim pra cá, meu Deus, eu me afundei. Eu fiquei 1 ano sem fazer amizade com ninguém. E eu tinha a minha Bíblia no guarda-roupa lá, eu uso que tá pegando teia de aranha quase e tal. E aí, um dia ali, eu falei, cara, eu vou voltar a ler a Bíblia. E nesse meio tempo também meu pai começou a procurar uma igreja aqui e não achava tal. A gente foi pro Bola de Neve na época que era na Silva Jardim. Aqui mais perto. E aí eu ia no Bola de Neve e tal, mas a decisão mesmo foi no meu quarto. Eu peguei a Bíblia, cara, comecei a ler, nunca mais parei. E Deus começou a me visitar no meu quarto. Aí nos cultos do Bola de Neve não tinha ministério de adolescentes, então eu era... que era tudo jovem, né? Só era jovem. Começo, então, agora tem, né? Eu fui no primeiro culto de adolescentes da história do Bola aqui e tal. Tinha 7 pessoas. Eles queriam estar no outro, não queriam estar no adolescente. Não, e aí eu não tinha amigo. Eu tava sem o Corinthians, ainda era da Gaviões da Fiel aqui ainda tal. Mas não tinha nada, eu falei, cara, eu vou começar a orar. E eu comecei a orar, ler a Bíblia, e eu tava indo super mal no colégio em São Paulo, e aí, conforme eu fui lendo, comecei a ler Provérbios, que fala pra você estudar. Eu ganhei um troféu de melhor aluno do colégio, cara. De que tava mal lá pra cá. Aí eu falei, esse negócio Deus faz diferença mesmo. E aí eu comecei a me abrir pra Curitiba e tal. Mas aí eu comecei a ter muita experiência com Deus no Bola de Neve, super quebrantado. Inclusive, às vezes eu oro e falo, Deus, eu queria voltar a ser igual era lá no começo. Cara, no primeiro amor. Nossa, eu ficava, tipo, na adolescência, eu ficava 3, 4 horas lendo a Bíblia no quarto, cara. Nossa, que massa. Tipo, e aí li a Bíblia inteira com 16 para 17 e tal. E aí, e eu não contei, né? No meio disso tudo eu tive que contar pra minha mãe que eu virei crente. Aí teve outro concílio. A Quarta Guerra Mundial. Sim. Só que aí aqui com a família daqui, aí a gente falou. Eu me batizei escondido no Bola de Neve. E as tuas irmãs também já estavam nesse processo? Já. Minhas irmãs também se desviaram lá. E aí elas vieram pra cá e no Bola a gente começou a se achegar. Então teve todo esse rolê. Até hoje eu não sei a data que eu me batizei, eu sei que foi em julho. 7 da manhã. Que tava frio. Na piscina de um irmão. Frio, cara. Nossa, cara. Não tinha aquecimento, é que era crente mesmo, né? O cara me mergulhou, cara. Meu Deus, eu só lembro disso do meu batismo, cara. E, enfim, então, teve todo esse rolo. Mas aí minha mãe acabou aceitando.
Enfim, eu continuei morando lá com ela e tal. E a minha chegada na PIB foi assim, eu tava muito quebrantado no bola, mas eu sentia falta de ter amigo, porque eu não tinha amigo no colégio, não tinha amigo na igreja. Aí o pai, a gente precisa achar uma igreja. Aí eu fui no Bacaxeri, eu fui em várias igrejas e tal. E aí eu vim aqui na PIB num culto dos Adólios na capela. Na capela ainda? Na capela, com o Michel pregando. E aí eu achei massa, mas eu achei... Sabe adolescente mala, assim, que não quer dar o braço a torcer, que achou legal? Eu curti, mas não curti. Aí eu vi todo mundo pulando lá na frente e tal, aí eu fiquei... Ah, legal, mas muito criança, não sei o que, meio nada a ver, né? Tal. E aí eu vim uma vez na PIB, aí a gente vinha mais domingo do que sexta. Aí, tipo, pro culto do bola... culto de domingo, né? Sim. Orquestra. Bem diferente. Pascoalzão pregando. Hoje eu amo. Lá na época eu ficava, meu Deus, esse homem fala tão devagar. Lembrando que a gente não edita o programa, então depois vai aparecer lá. Hoje eu amo o Pascoal, sério. Mas, cara, na época eu ficava, meu Deus, cara, se fosse pra vir aqui eu preferia estar no Bola de Neve, porque ela era reggae. Sim, outra pegada, e tal. Só que aí meu pai me levou, meu pai insistiu, isso foi muito legal do meu pai, ele me insistiu nos Adólios, aí já na época que tava no ginásio. E aí eu lembro, cara, dele chegando, tinha os líderes lá, hoje é colete azul, era preto na época e tal, e falou, eu quero uma célula pro meu filho. Aí falaram, tem uma lá no portão, tal, não sei o que, da Paula, tal, da PAC, lembra do PAC? Nossa, sério? Aí... fui na célula... Não, aí antes dessa, eu fui em outra, da Ellen, irmão do Elton, que toca baixo. Cara, eu fui... Ah, não, eu tô confundindo. Ela e a Parque era da mesma célula. Eu fui numa célula, cara, que eu cheguei lá, tava todas as luzes apagadas da casa, tinha 4 pessoas sentadas num banco. Eu cheguei no meio do louvor, só que um louvor muito ruim. E aí, só que não dá pra ir embora mais também. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Foi horrível. Aí eu não queria mais ir, mas meu pai falou, não, vai na outra. Aí eu fui na da PAC. Aí era mais normal. Era mais normal, tal. Cara, aí eu cheguei lá, tal, curti, comecei a fazer alguns amigos na PIB, já não ficava mais tão sozinho, eu pegava o MSN deles, tal. E aí, nesse rolê, eu comecei a me entrosar. E continuei com a vida com Deus certinha e tal. E aí chegou uma época, aí a história da liderança, assim, você me corta, tá, Lucas? Fica tranquilo. Pastor quase não gosta de falar. Né, pô. Não, é que eu me empolgo, eu fico feliz de lembrar quanto Deus já fez na minha vida, assim, eu não fico parando pra pensar nisso. E aí, eu fui pra célula deles lá. Só que o que aconteceu? Naquela época era o Michel e o Michel, a Maíra e 300 Adólios atrás, né? Então, tipo, não tinha... Era uma bênção, o Michel evangelizava muito, tal, mas não tinha uma estrutura de cuidado de células, sim, assim. Sim. Ele tentava, tal, mas... Tinha células, mas não estava conseguindo engrenar. Não tinha treinamento. Né? A PIB tinha entrado na visão de células há pouco tempo também e tal. Então, não tinha essa estrutura. E aí a minha líder, cara, ela foi sair... Em vez dela, tipo, já ter treinado alguém antes, tal, não sei o quê. Cara, ela fez um rodízio de palavras, assim. A primeira palavra que eu dei foi na célula, minha mão... Tremia, né? Tremia que nem uma vara verde e tal. E aí, foi horrível. Cara, foi muito ruim. E hoje eu vejo esses Adólios pregando no culto e eles ficam com medo. Eu falo, cara, você não sabe o que é pregar mal, velho. E aí ela chegou na célula, assim, ela fez esse rodízio, chegou na célula e falou, quem quer virar líder? E aí uma guria, cara, ela tinha acabado de se converter. Levantou a mão assim, eu. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Eu fiquei, cara, essa guria vai liderar a célula, cara, o que vai virar essa célula? E aí ela falou, mais alguém? Eu. Tipo, já que ela pode, né? Então... Não, e tipo assim, eu não tinha... A vontade dela, não, ela vai me chamar pra ser... Cara, eu tava depois, assim, eu ainda tava meio balançado se eu ia continuar lá ou não, tipo, porque, assim, a célula era mais legal que a outra, mas eu não achava tão mais legal, assim. Então eu tava meio... Mas quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não dá essa guria, velho. E aí eu virei líder com ela.
E aí, a partir disso, meus vínculos na PIB começaram a entrar mais, que aí o Michel, ele tinha uma reunião de quarta-feira à noite que ele tocava violão dele lá. Das 10 à meia-noite? Das 10 à meia-noite. Eu quero ver Jesus. Eu participei algumas vezes já. Batendo os pés dele, tocando violão. Ah, beleza. Descalço? Descalço. E aí eu fui nessas reuniões, e aí eu comecei a conhecer o Michel. Minhas irmãs começaram a ficar amigas da Maíra. Uhum. Quem não sabe, a Maíra trabalha com a gente aqui há muito tempo, ela é uma benção. E aí elas começaram a fazer amigas, e eu comecei a me entrosar. Aí na época o Israel, que tá no The Way... Tava nos adolescentes? Tava nos adolescentes, ele cuidava de 15 a 17 anos na época, e ele foi meu pastor, daí... Uhum. Então aí eu comecei a conhecer. Isso explica muita coisa. Beijo, Israel, a gente ama você. Careca, barbudo. Musculoso. Na época ele é musculoso. Ele tá no crossfiteiro, né? Tem jeito. Tá, daí começou a se envolver mais e chamado. Como é que foi, né? Então, aí é louco porque vai tudo se conectando. Uhum. Aí nisso, que eu fui vindo nas reuniões, tinha essa reunião com o Michel e tinha uma reunião com o Israel que ele fazia. Uhum. Eu lembro que há 4 pessoas. Eu, a tia Ade, a Andressa, filha dela, da tia, a Kina e a Hiromi, irmã da Kina. Ia nós 5 lá. Uhum. Cara, a Hiromi não fala nada. E aí a gente ficou indo. E nisso, minha célula começou a bombar. Tipo, começou a ir bem e as pessoas começaram... É claro, eu fiz presepadas de adolescente na minha célula, né? Não vou nem contar pra não dar ideia. Né? Então, mas assim, minha célula começou a ir bem. E daí, as pessoas começaram a chegar pra mim e falar, cara, você tem um dom de pastor. Tua palavra hoje mexeu comigo. Eu orava as pessoas, não que isso signifique, mas foi um sinal de Deus pra mim. Ele orava, as pessoas começaram a chorar. Era uma marca, né? Era uma marca. Uhum. Aí eu fiquei, cara... Minhas irmãs começaram a falar, você tem um dom da palavra e tal. E eu lembro que o meu pai, na época que eu tava desviado, já olhava pra mim e falava, você vai ser pastor um dia. Ixi. Eu ficava, com certeza. E aí... começou a acontecer isso. Nisso, eu jogava bem futebol. Jogava bola e tal. E eu tava indeciso se eu entrava no seminário ou se eu tentava a carreira de jogador. Aí eu falei, cara, eu vou levar os dois. Vou ver até onde vai, né? E seminário eu tinha medo por não ter certeza que era aquilo e também por causa da minha mãe. Uma coisa é ir na igreja, outra coisa é fazer seminário. Não, e minha mãe não era crente. Sim. Tal. Aí, ainda, né? E aí Aí eu falei, cara, imagina, eu achava que ela ia me expulsar de casa mesmo. Então, era real. Existia a possibilidade. Né? Não sei se existia, mas na minha cabeça existia. Tá? Era bem real. Era bem real. Aí eu fiquei, cara, minha mãe vai me deserdar, não sei. E aí eu continuei cuidando da minha célula tal, e jogando bola. Aí eu fazia os testes, cara, eu ficava nervoso, não jogava nada, assim, ficava bem nervoso. Aí teve um último teste nacional do Boqueirão. Nem sei se existe mais. Mas diziam eles que jogava base e tal, jogava contra o Atlético e tal, não sei o que. Eu fui nesse último teste, minha célula bombando. Minha célula andando aqui. E eu orei, eu falei, Deus, mostra pra mim se é pra eu ser jogador ou não. E eu tomei uma decisão, eu falei, hoje eu vou jogar como se eu estivesse jogando bola na rua, sem medo. Cara, eu joguei, sério, joguei muita bola, cara. Meu Deus do céu, eu joguei muito. Jogou no espírito. Joguei no espírito. E passei no teste. Aí entrei na base, só que, cara, a base era Nacional do Boqueirão. Só que assim, fala Boqueirão, mas era bem pra lá. Tipo, Alto Boqueirão. Cara, eu morava no Novo Mundo, eu tinha que pegar 3 ônibus pra ir lá. Era longe pra caramba. Ficava 1h40 no ônibus. Cara, em Curitiba, 1h40 de busão. Cara, é muito longe. Não, e moleque, né? Sim, sem dinheiro, duro e tal. E aí, eu ia lá, e na época minha família também não tava com grana, eu treinava com uma chuteira que era 2 tamanhos maior que o meu, eu tinha que pôr 3 meia pra jogar. Tipo, eu tinha uma chuteira de campo, mas daí chegava na hora de treinar, não podia usar de campo pra não estragar o campo. Só no jogo mesmo, né? Aí eu usava essa 2 número maior. Sim. Nossa, aí...
Aí judiava, né? Aí começou a dar tudo errado, assim. E, cara, eu jogava bola, tipo, das 9 da manhã até as 5 da tarde, nunca acontecia nada. E quando eu entrei na base, cara, e assim, jogava bola na chuva, no sol. Não alongava, não fazia nada, só... Cara, bola. Já joguei bola até com Noia, cara, lá em São Paulo. Joguei bola de tudo e nunca acontecia nada. Eu entrei na base, cara, eu peguei uma frieira que durou 1 ano no meu pé. Nossa. 1 ano. E não curava E conforme eu tava indo na base, eu tava orando ainda. Deus me mostra esse o caminho, uma porta abriu, mas ali na igreja tá legal e tal. Mas assim, não tinha proposta de nada da igreja. Não é que nem hoje que é mais fácil chamar seminarista e tal. E aí... Era só na fé mesmo. Era só na fé, cara. Na fé total. E aí, assim... Aí eu fiquei orando, e aí eu peguei essa frieira, e foi muito louco, porque eu falei que foi uma marca de Deus em mim. Eu entendi Deus falando. Não é pra você. Aí teve que entrar 7 vezes na cava do boqueirão. Cara, eu fui embora, nem falei com ninguém. Tchau, só Tchau, eu acho que foi 1 semana. Tipo, eu desisti, assim, e tal. Não, e os caras faziam uns treinos também, que eles faziam a gente correr do CT lá até um parque que tinha lá, nem sei onde é esse parque, mano, mas a gente corria quilômetros, cara, e voltar, e lá fazia mais exercício e tal, nossa. E aí peguei frieira e eu falei, cara, não é de Deus isso. Mas tem um negócio legal que você falou, às vezes tem uma galera que tá tentando entender as direções de espírito, entender a vontade de Deus pra vida. Você falou sobre portas que Deus vai abrindo, né, e tal. Cara, eu acho muito legal, eu tava conversando com a minha esposa ontem, ela tá lendo um livro, não lembro o nome agora, porque ela separou pra eu ler depois. A gente faz muito isso, ela lê um pedaço, eu leio o livro, cara, esse aqui você tem que ler, ou ela me conta os pedaços já, e eu faço também, a gente vai crescendo juntos também, né. Aí ela vai terminar, vai me dar o capítulo, ela falou que eu tinha que dar uma olhada lá, que era legal, e o cara falava muito interessante, ele dizia assim, ó, a questão para entender a vontade de Deus é que existem portas que Deus abre. Existem portas que a gente abre. Agora, a questão disso tudo é, quando Deus abre a porta, Ele vai garantir que aquela porta, vai ter todo o esforço para garantir que aquela porta continue aberta. É isso aí. Agora, quando a gente abre a porta, Deus não vai fazer nada. E a gente fica se quebrando, se matando para tentar manter aquela porta aberta. E às vezes é um filtro legal, cara, tá tão absurdo de conseguir manter a porta aberta. Cara, começa a tentar orar para ele. Cara, será que essa porta aí é Deus que está abrindo mesmo? Será que não é você que está abrindo essa porta, não é a tua vontade? Você que está querendo. Não, e não é coisa ruim, né, Tarek? Tipo, a galera fala, porque você decidir entre o bom e o ruim é fácil. Né? Falando de coisas boas mesmo, né? Tipo, não tinha problema nenhum, cara. Entre a questão ministerial ou ser jogador, cara, não sei o que Deus tinha naquela época. Não é pecado ser jogador. Não é pecado, não tinha nenhum, podia ser uma bênção, né, e tudo mais. Podia jogar no Palmeiras, tempo não, mas o... você conseguia? Não ia conseguir, não. Não sei, sei lá. Mas é muito legal nesse sentido de ver, cara, se Deus abriu, cara, Ele vai manter ela aberta, entendeu? É muito isso, cara. Tipo, eu vi assim... E assim, não que na minha célula foi indo tudo meio maravilhas, mas eu fui gostando também. Nisso eu fui começando a falar de Jesus no colégio, porque aí tem até hoje, né, o intervalo vida, que é falar de Jesus no intervalo. Eu comecei a falar de Jesus no intervalo, e começou aí algumas pessoas, e tipo, sem instrução nenhuma, era eu lá, eu fui sozinho falar. Cara e coragem. Não, eu evangelizei uma menina, ela se converteu, e era eu e ela. E aí eu falei, vamos no diretor. Fui no diretor, expliquei, eu vou passar de sala em sala convidando as pessoas para irem ouvir de Jesus, você me dá alguma sala? Ele, vai na sala do teatro. Comecei, então eu andava com a Bíblia debaixo do braço no colégio. E foi louco que nisso, eu cheguei em São Paulo na Gaviões, no mesmo colégio, e saí super crente, assim. Então os caras foram vendo um pouco minha transformação, assim. E começou a acontecer essas coisas. E aí chegou no ano do terceirão, eu ainda não tinha certeza. Eu já tinha certeza que não era para eu ser jogador. Sim. Mas eu não tinha certeza que era para eu ser pastor. E assim, minha família, ninguém, meu pai, minha mãe, minhas irmãs não fizeram faculdade. E ninguém faz faculdade. A Yasmin depois fez um tecnólogo, tal, uma faculdade, né, de marketing e tal. Mas ninguém fez, então não era uma cultura da minha família. Então, tipo, a cultura da minha família fez 17 anos, vai trabalhar. Tem a lojinha, né? A família antiga, e tá um abraço. E aí eu fiquei, cara, o que eu vou fazer, velho?
Tipo, e colégio público. Tinha vezes que eu ficava 3 meses sem professor de matemática no terceirão. Nem gostava, ficava jogando bola. Aí, só que, cara... Só que prejudica, né? Claro. Eu sabia que pra competir com os outros caras não ia... Eu estudei 1 ano no colégio particular e meu nível abaixou tanto no colégio público que eu não aguentei e voltei pro público. Nossa. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu fui conversar com o Israel, que era o meu pastor, eu falei, Israel, eu acho que Deus tá me chamando e tal, mas eu tenho medo da minha mãe. Eu também não tenho total certeza que é isso. O que você acha que eu faço? E aí ele falou assim, por que você não faz uma faculdade antes? Que aí quando você terminar, você vai ser graduado e vai poder começar o teu próprio sustento e você vai ser mais velho. Se você quiser ser pastor, tua mãe já não vai se meter tanto também, e você vai garantindo uma grana, você vai... Você mantém por mais um tempo, né? Tá. E na verdade, quando eu falei com o Israel, eu já tava convicto que era pra eu ser pastor. Eu só tava inseguro, assim. Inseguro, queria uma palavra mesmo. Tal. E aí ele falou isso, eu falei, pô, legal. E aí, cara, eu peguei um Memorex, que quem não sabe é aqueles cadernão de vestibular. Um almanaque com resumo de tudo lá. O Eltinho, que toca baixo, deu o Memorex dele pra mim. Ele foi a primeira família da igreja que eu conheci foi a do Elton, o tio Alceu. A gente boa demais, pessoal ali. E aí ele me deu o Memorex dele. E, cara, foi muito doido. No primeiro dia que eu fui estudar, numa segunda-feira, eu tava pensando em fazer... Eu falei, bom, se eu gosto de teologia, eu vou gostar de filosofia. Nossa. Essa aí, ó. Essa eu não sabia. Cara, livramento, velho. Eu ia ser os miçangueiros da Federal. E aí, cara, eu falei, fazer filosofia. Eu ia bem em filosofia. Tal, porque o crente gosta de refletir sobre a vida, né? Eu achava que filosofia era isso. Só isso, né? E aí, no primeiro dia, eu falei, não, eu vou estudar pra filosofia. Cara, eu botei o Memorex na mesa, assim, isso eu lembro muito claro, assim. E aí, minha irmã chegou, naquela época o computador era CPU e tal, né? E aí ela chegou e falou, Tarek, você viu que o Michel pregou ontem, no domingo? E antigamente, hoje o Michel prega todo domingo, vai assumir igreja. Antes domingo era raro. Era um evento, cara, o Michel vai pregar domingo, vamos lá. Tal. E eu não fui, eu não vi e tal. E ela falou, você viu a pregação do Michel do domingo? Cara, uma bênção, assiste. Eu tenho que estudar. E, cara, nunca gostei muito de estudar, tipo, a Bíblia, beleza? Agora, outras coisas, cara, esforço. Aí, assim, eu já tava me esforçando, aí minha irmã veio me fazer escolher entre assistir o Michel e o Memorex. Aí eu fiquei, cara, vou lá assistir o Michel, vai. Aí eu fui, sentei no computador, cara. Não tô incentivando você a não estudar, tá bom? Foi um momento. Foi um momento que Deus... Depois eu tive que comer muitos quilos de sal para aprender a estudar. Né? No TCC, no seminário... na igreja. Até hoje tem que estudar, tá? Enfim, depois eu tive que pegar tudo que eu perdi, né? Mas ali, eu creio que foi Deus direcionando minha irmã sem ela saber. Eu fui assistir a pregação do Michel. Cara, eu nem lembro o que ele pregou. Mas o Michel é empolgadaço, né? E o jeito que ele pregava, eu senti um negócio queimando em mim. É pra você fazer isso. Aí foi mais sobrenatural, assim. Porque legal. Depois eu percebi que foi. Na hora eu falei, cara, eu tô emocionado. Tô aqui viajando. Comovido aqui e tal. Pastor, nada a ver e tal. Mas, cara, aí eu pensava nisso. Aí eu olhava o Michel de novo, eu começava a queimar de novo. Eu falei, cara, não é normal isso aí. E aí eu falei, tá, eu saí do computador e fui orar. Aí eu me ajoelhei no quarto e pedi uma palavra pra Deus. Eu falei, Deus, se é pra eu entrar direto no seminário, dá uma palavra pra mim. E caiu em Isaías 49, que é uma profecia sobre Jesus, mas que falava assim, você é o meu servo que eu escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi, as suas palavras são afiadas como uma espada. E foi muito doido Deus usar esse versículo, porque as pessoas falavam isso pra mim. Minhas irmãs falavam, suas palavras são afiadas, tá? E aí fez todo sentido. E aí fez sentido. E aí começou a, ler Isaías 49 ali. E, cara, aí aquele sentimento mais ainda. Aí eu falei, ok, Deus, então, se é isso... Primeiro sinal que eu vou pedir é minha mãe. Primeiro já era outro sinal. Teve a célula, teve a freira. Já vamos no modo hard, né? Porque... então aí fui pedindo vários sinaizinhos, assim, né? Deus foi trabalhando aos poucos.
E aí, cara, muito sem noção, velho. Aí, tipo, em vez de eu, mãe, vamos sentar, deixa eu te contar, minha mãe tava lavando louça. Podia ter me dado uma panelada Um prato logo na testa. na jaca. E aí, ela de costas, assim, mãe, eu decidi o que eu vou fazer do vestibular. Ela, o que, filho? Eu vou fazer faculdade de teologia, eu vou virar pastor. Cara, meu Deus. Nossa, teologia. Falei, tá, já foi direto já no vestibular. Filho, e aí minha mãe, eu achei que ela ia me bater, velho. Ela olhou assim e falou, é isso que você quer? Eu até me assustei, tipo, porque ela falou muito, tipo, minha mãe, ela é que nem eu, fala alto, gesticula. Com a faca na mão, é isso aqui? Aí, mas ela falou centrada, assim, tipo, muito centrada. Tipo, é isso que você quer, filho? Eu, sim. Tipo, nem eu sabia, mas acho que sim. Mas na hora eu falei, sim. Então, e aí ela falou, então tá bom, pode fazer, mas eu não vou te dar um tostão. Aí eu falei, pô. E aí? Cara, já era um milagre, claro, né? Porra, eu falei, meu Deus, minha mãe topou, velho. E aí, beleza. Aí o segundo sinal era, eu preciso de um emprego. Com 17 anos, colégio público. Já tinha trabalhado de panfleteiro. De Bob Esponja na farmácia. Pra vender shampoo do Bob Esponja. Mas, se alguém tiver uma foto dessa época, por favor, eu tô buscando. Não tenho, nem eu tenho. Graças a Deus. E aí, cara... E aí, assim, eu tive que procurar emprego. Aí eu virei arte finalista. Eu fazia arte, velho. Nossa. Eu fiz uns outdoor. Tem um outdoor, eu não sei se já tiraram. Tinha na República Argentina até uns tempos atrás, lá que eu que fiz a arte e tal. Do lado do Angelone tinha um salão de cabeleireiro antes, eu que fiz o outdoor do Angelone. Ganhava 200 por mês. Nossa. Judiado, né? Cara, 200. Aí o que eu fiz? Eu juntei esses 200 e me fala, tá, Lucas, o tempo. Até que vambora. Eu juntei os 200 e tinha que pagar a inscrição do vestibular. Falei, bom, dinheiro para inscrição eu tenho. Depois a gente... Eu não tenho dinheiro para a primeira mensalidade, mas para inscrição eu tenho. Então, fiz a inscrição, passei e tal. Eu falei, beleza, vamos aí e tal. Chegou no fim daquele ano, fui mandado embora, porque era uma empresa de informática e esse negócio de arte finalista, assim, gráfica e tal. E era bem pequenininho, assim. Sim. E aí o cara me mandou embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já era. E na época eu tinha uma tia, aí virou o ano, eu sem emprego e o seminário chegando. Tá? E aí a minha tia que trabalhava na GVT, falecida, né? Tá? Uma rede de telefonia aí, pra quem não sabe, ela tinha uma agente autorizada da GVT. E eu fiquei falando pra minha mãe, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego. E minha tia me contratou. E ganhava R$1.200. Pô, de 200 pra 1.200. Pô, cara, eu me achava milionário, velho. E era perto de casa, eu ia a pé, aí eu pegava um ônibus depois pra ir pro seminário aqui, eu morava lá no Novo Mundo, a agente autorizada era no Fani, que é do lado. E beleza, cara. E comecei a ganhar dinheiro, e Deus fez. Aí eu, cara, meu Deus... E aí aconteceu um negócio muito doido, que eu não conheço ninguém, até hoje na PIB, mesmo sendo bem maior do que antes, já era grande, né, tal. Eu nunca vi ninguém entrar na PIB assim. Me ligaram, lá em casa, a Diva, que é do RH aqui da PIB, me ligou. Oi, Tarek, tudo bem? Você tá no seminário? Sim, tô fazendo seminário. Ela, tem uma vaga aqui pros juniores, o UP agora, né? Você quer vir fazer uma entrevista com o pastor Leandro? O Lelo. Leandro ainda. Tá bom? Eu não ia muito com a cara do Lelo porque ele substituiu o Michel. Você tinha um carinho pelo Michel. Aí eu fiquei, quem que é esse cara, né? Depois virou, nossa, super meu parceiraço até hoje, né? Nossa, o Lelo foi muito importante na minha vida. Mas na época eu mas pô, primeira oportunidade. Meu sonho sempre foi trabalhar com adolescente. Sempre foi. Tanto que uma vez com 16 anos o Michel me ligou pra dar feliz aniversário. Eu falei zoando pra ele, um dia eu vou estar aí no teu lugar, hein? Aí ele deu risada, tipo, tá bom, parabéns, daquele jeito dele, sabe? E aí, assim, eu vim fazer entrevista,
O Lelo daquele jeitão dele, eu vim com guarda-chuva, não tava chovendo, ele olhou pro guarda-chuva e falou assim, nossa, como você é prevenido. Eu consigo ver o Lelo. O Lelo é muito bom, velho. É muito engraçado. E aí eu passei. E aí, cara, aí como ficou? Das 9 às 6 eu trabalhava na GVT, das 7 às 10 eu fazia seminário, isso de segunda a sexta. E no final de semana você vai na igreja. E no final de semana eu fazia 12 horas de estágio nos juniores, 4 no sábado, e não tinha juniores no sábado, mas eu vinha aqui pegar o telefone e ligar voluntário por voluntário. Você vem amanhã? Pra garantir que pra garantir que ia ter gente pra cuidar das 500 mil crianças da PIB. E aí, no outro dia, eu ficava os 2 cultos, que antes era só 2 cultos, né? Ficava os 2 cultos ali e tal. E começou assim, cara. Caraca. Aí, mas na UAM mesmo, então, eu já tava, que você entrou ali... você que fez... eu não sei se você lembra disso. Você que fez a minha efetivação como membro da PIB, cara. Na entrevista? Cara, é que eu entrei de um jeito... Gente, hoje isso não acontece mais, tá bom? Você não vai ver o programa também. Pois não vão tirar minha integração aí, por favor. Cara, eu não fiz discipulado no Bola e me batizei. Aí eu vim pra cá, eu não fiz discipulado também. Porque vocês já sabiam que eu e minhas irmãs eram crentes mesmo. Sim. E aí, cara, não sei se com a minha irmã você fez. Você nem fez entrevista comigo, você só me botou na minha mesa. Não fez entrevista? Comigo não. Essa parte a gente vai cortar, depois a gente vai cortar, pra garantir, senão depois eu vou dar uma preocupação. Não, mas eu lembro que com as tuas irmãs, foi eu que fiz. Você deve ter feito. Mas é que assim, na verdade qual que era a diferença? Com esses caras que vinham assim, de outra igreja, né? Que, tipo, independente de fazer explorador, mas, cara, o cara é crente mesmo. Ele já tava aqui, já tava convivendo, já tava junto, cara. Aí eu tinha uma conversa, na verdade, que era uma entrevista... Não, e era outro tempo também. E as tuas irmãs já estavam super envolvidas. Foi assim, eu zoei, não, tá? Tranquilo, capaz, mas foi... Então, aí pra trabalhar na Ufa, esse deu bom, né? Deu certo! Cara, aí eu fazia isso, eu trabalhava só no fim de semana aqui. Só que aí, trabalhando lá na GVT, eu comecei a ver coisas que eu não gostava. Tipo, eu era back office, eu pegava a venda dos vendedores, auditava, passava, etc e tal. E aí tinha uns caras que eram meio... Não vou nem falar muito, né? Vai que os caras estão vendo aí, Deus abençoe você. E aí eu comecei a ligar pro Lelo, ó, tem uns caras que estão mentindo pra vender. Infelizmente é prática e como não era na sede era tudo redondinho, minha irmã trabalhou lá, era numa agente autorizada, então se tivesse uns 2, 3 mau caráter ali, os caras conseguiam fazer umas gambiarras. Só que eu via todas as vendas. Sim, você sabia tudo, né? E aí eu comecei a não passar, e os caras começaram a brigar com a minha tia daí. O cara quer ganhar dinheiro, né, cara? Não tem jeito. Teu sobrinho tá atrapalhando minhas vendas, não sei o que e tal. Ela vinha falar comigo, eu falava, tia, tô falando a verdade. Se eles falarem a verdade pra mim, eu vou fazer certo. Se eles não fizerem certo, não vou fazer. Só que aí começou a ficar meio insustentável. O climão, né? E aí eu ligava pro Lelo, me arranja um emprego na PIB. Me ajuda aí, mas eu falei, e ele, cara, não, e o infantil, que não tem dízimo das crianças e tal. Não tinha entrado, então. Cara, aí ele, que eu não tenho dinheiro, velho. Tipo, vou tentar aqui uma bolsa pra você, mas assim... Não posso prometer nada, né? Não dá pra prometer. E eu ganhava 200 da igreja. Então eu ganhava 1.200 na GVT e 200 da igreja. E aí, um dia ele me ligou, mas essa porta eu bati, cara. Fiquei, Lelo, me leva pra PIB, pelo amor de Deus. Não sei o que, eu não aguento mais ficar fazendo venda, eu sou pastor, blá, blá, blá. E aí, ele falou, não, consegui. Aí ele conseguiu uma bolsa pra mim, que pagava o seminário, tinha ajuda de custo pra pegar ônibus, era isso. Eu ganhava, tipo, R$500, o seminário era 468. Mas o VT. Isso aí, era isso aí, não tinha vale limitação, nada e tal. E aí eu fiquei um tempão assim. E aí você ajudava o Lelo com os pré-adolescentes. Eu ajudava o Lelo com os pré-adolescentes. E eu e o Lelo começamos a se dar muito bem, muito bem. E começou a crescer o ministério. Ele fazia a transição dos juniores para os adolescentes. Daí
Ô, Caneto, você consegue pegar uma água pra mim, cara? Que minha voz é rouca, eu falo alto, eu tô... Mas aí nessa época o Michel ainda tava nos adolescentes, na verdade, então, né? Ou não, já tinha saído? Não, o Michel tinha saído. Tinha saído. Cara, eu não lembro... Tava o Lelo, o Michel e o Lelo tava saindo, que o Lelo ia assumir, mas ainda tava no processo. Tava num bolo, assim. Ah, eu lembrei. Ele não tinha assumido ainda. Ainda quando era chegou. o Michel. Mas o Lelo já era muito presente na sexta. É que daí ele começou a fazer os 13, 14 anos. Isso, aí depois Israel 15, 17, e depois que ele acabou assumindo, né? Então assim, só que eu vi o Lelo chegando, eu vi você chegando e tal. E aí eu... Valeu, mano. Obrigado, velho. E aí eu fiquei, tipo, ajudando o Lelo. Ele fazia a transição, tava fazendo um bom trabalho e tal. E eu também tava mandando bem, cara. Os voluntários gostavam de mim, eu fazia tudo certinho, tudo que o Lelo pedia eu fazia e tal. Passou um tempo, em 2014, o Lelo daí assumiu os adolescentes. E aí tinha que deixar alguém lá. E ele topou a loucura. Meu Deus, cara, se eu fosse ele, eu não faria o que ele fez. De colocar você. Mas Deus é bom porque Aleluia. deu certo. Cara, ele me botou, eu assumi os juniores com 19 anos, cara. E aí, nossa, foi uma benção, tá? Eu lembro até hoje, o pastor Daniel Torres, agora que tá no movimento discipular, ele era pastor infantil, sentou ele e o Lelo e falou, sabe aquele texto da Bíblia da multiplicação de talentos e tal? Você é o servo bom e fiel, você multiplicou seus talentos. Nossa, foi muito legal. Bem marcante, assim. E a gente quer te honrar. Aí eu, pô, nossa. Aí é uma benção, mas também é responsa também. Não, e assim, só que eu achava que eu tinha noção da responsa, mas não tinha noção. É que ainda para pré-adolescente, você tem toda a questão, porque ele não é mais criança, mas os pais estão bem mais em cima do que os pais são muito presentes, cara. E eu não tinha noção. E essa parte, quem não tem essa noção, o trabalho pode ficar mais difícil. Claro, você tem que responder pai, você tem que... Não dá pra ficar deixando ele no vácuo. É difícil, né? Não, e tipo assim, eu fazia tudo lá. Eu fazia louvor, eu pregava, eu chegava antes, eu era o primeiro a chegar, o último a sair e tal. Tudo que tinha pro culto rodar, eu fazia. Mas essa parte de lidar com pai, lidar com mãe, eu nem sabia direito que o Lelo fazia isso, sabe? Que nunca tinha sido minha responsabilidade. Nunca tinha sido minha responsabilidade. Então aí eu assumi. E aí o que aconteceu? Os juniores foi muito bem, só que aí eu era muito imaturo, cara. E aí o que aconteceu? Começou a etária tava bombando, mas eu tinha muita coisa para aprender ainda. Tipo, eu não sabia... fazer uma planilha, cara. E, tocava retiro e tal, não sei o quê. Então, assim, foi difícil, assim, nessa parte. E aí o Lelo, quando ele assumiu os adolescentes, ele viu que eu tava tendo dificuldade e tal, e eu lembro um dia que eu tava chorando, assim, no primeiro andar ali nas cadeirinhas das crianças lá, eu tava chorando, falei, Deus, o Senhor que me escolheu pra estar aqui, olha tudo que eu passei e tal, e as coisas não estão dando certo e tal. Comecei a chorar, cara, na hora que eu tava chorando e orando, Deus, e eu orei até, eu falei, Deus, me tira daqui, mas não pra sair da igreja, tipo, me põe em outra área. Sim. E tal, e cara, eu terminei de orar, o Lelo me liga, ele falou, eu tô no carro com o Michel e com o Pascoal, e eles querem trazer você pros adolescentes, você topa? Comigo, né, que eu tava tinha Aí eu falei, pô, velho, tamo junto. Nossa, eu tava chorando, eu chorei mais, eu não acredito. Tá. E aí eu entrei nos adolescentes em 2015, né, fui liderando, fui aprendendo as coisas, aí virei auxiliar do Lelo de novo, o Lelo me mentoriou durante 8 anos, então o Lelo me trouxe na igreja, fez meu casamento, viu eu assumindo tudo, assim, então muito legal. E aí fui sendo o braço direito do Lelo, fui fazendo a transição dos juniores para os adolescentes, as células começaram a bombar absurdamente, assim, e daí... Quando chegou a hora do Lelo sair em 2017 para 2018, ele já estava começando a... Já estava passando mais para você. Já estava passando mais para mim e tal. Tinha alguns cultos que ele deixava eu, sozinho, com a equipe ali e tal.
E aí, aos poucos, ele foi deixando. Chegou uma hora que ele falou... E eu comecei a desconfiar. Falei, cara, tá dando tudo na minha mão. Será que vai sair? E aí, chegou uma hora que ele falou, tá, que eu vou ajudar a igreja nos jovens casais. Né? Na época, Vou ajudar nos jovens casais. Você quer assumir o MEP na época? Eu falei, pô, lógico, né? Aí assumi o MEP, cara. Então foi isso, cara. E foi uma benção e continua sendo uma benção até hoje aí também. Amém, que é um privilégio trabalhar com você aqui. Fica muito feliz, assim, né, de ver. E assim, cara, Deus tem abençoado, porque aquilo que começou na capela, que você fez parte de uma certa forma, menos no começo, mas foi pro ginásio também, e hoje poder estar no templo, porque quando os jovens vieram pro templo, já era um desafio. Os adolescentes, então, nem se fala. Nossa, menor, eu lembro, né? Quando o Lelo teve a ideia, vamos pro templo, a equipe inteira falou, nada a ver. E hoje em dia, daí eu lembro que nessa transição do Lelo, mesmo ali contigo, cara, já era assim um avivamento da gente ter 300, 400 adolescentes no templo, né? Às vezes um pouco mais e tal, né? E hoje em dia, cara, o que Deus está fazendo aí, a gente tá 700, 800 adolescentes, né? Tem um evento muito legal que vocês fazem agora do Wave, né? Do Flow aqui. No último lá, o adolescente pregando com mais de 2.000 pessoas participando. Então, assim, é muito legal ver o que Deus está fazendo através da tua vida aí, né? Então, fico muito feliz. Glória a Deus. Valeu aí, Lucas. Foi bem legal. Valeu. Eu falei pra ele que ele fica meio nervoso. Não, cara, é tranquilo, bate-papo só também, né? Então, né? Tamo junto. E aí, pra mim é um privilégio poder trabalhar contigo, né? A gente tá aqui na juventude, nessas transições falando aí também, né? Lógico, mas tem uma coisa pra falar aqui, né? Que a gente traz pra gravar, é que quando alguém de fora fala que eu sou intercessor da pessoa a partir do momento que a gente grava. Mas eu já sou faz tempo. Então... Amém. Obrigado, Luquinhas. Te amo, cara. É muito bom trabalhar com você também, velho. Valeu. Junto aí. Você que é adolescente, compartilha aí também, né? Ou você que tá assistindo e gosta aí do Pastor Tarde também, pra mais gente ser inspirado por essa história e pelas coisas que Deus fez. Vem aí, ó. Toda sexta-feira, 7h30 da noite. Segue a gente lá, @OneFlowMinistério. Nosso Instagram, você vai gostar muito participar com a gente. E não adianta, né? O Brimo tem que fazer propaganda. É lógico, né, pô? Vem aqui, tem que falar, certo. Galera, obrigado aí. A gente se vê no nosso próximo programa aí do Ancast.